Olá, PCI Concursos, como vocês estão? Todos bem? Meus caros, minhas caras, dando prosseguimento ao nosso curso sobre Direito do Trabalho. Nós terminamos na aula anterior aquela parte que pode ser dita, que é nominada como Direito Individual do Trabalho. Falamos de aviso prévio e falamos de resilição, resolução e rescisão do contrato de trabalho. Pois bem, temos ainda dois mini módulos, o módulo de meio ambiente do trabalho, que é a abordagem de hoje, serão algumas aulas envolvendo essa temática de meio ambiente do trabalho e falaremos ainda sobre o direito coletivo do trabalho, aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, mesmo porque há muita matéria sobre direito coletivo do trabalho e seria necessário, para aprofundamento, seria necessário um novo curso só para tratar de direito coletivo do trabalho. E não é essa a nossa proposta no curso que estamos gravando. Mas vocês não terão com certeza todas as informações necessárias serão trazidas para conferir segurança aos candidatos, seja qual for o concurso, seja qual for a prova a ser enfrentada. Aí é só cada um aprofundar, caso seja necessário e dependendo das peculiaridades da prova. Mas, dentro do nosso propósito do curso, vamos falar de meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho é uma matéria extremamente vasta, é possível também falar em um curso só de meio ambiente do trabalho. Nós vamos trazer aqui as principais noções acerca dessa temática, riquíssima temática do meio ambiente do trabalho. Nós, em um primeiro momento, temos que ainda que rapidamente entender a evolução histórica da proteção ao meio ambiente. Então, o meio ambiente, nos séculos, enfim, na Idade Média até o início do século XX ou meados do século XX, não era uma preocupação o meio ambiente. O meio ambiente era tido como algo a ser explorado, para que o ser humano, explorasse sem qualquer cuidado, sem qualquer preocupação, o meio ambiente natural, esse meio ambiente natural, e extraísse do meio ambiente as suas necessidades. Prevalecia e prevaleceu durante boa parte da história da humanidade aquela visão utilitarista, uma visão utilitarista, uma visão economicista sem qualquer preocupação com desenvolvimento sustentável. É só a partir de meados do século XX, 1950 em diante, que a humanidade chega à conclusão que se não houver proteção do meio ambiente, em todas as suas formas, em todas as suas espécies, inclusive o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e não menos importante, o meio ambiente natural, se não houver essa preservação, se medidas não fossem tomadas para preservar esse meio ambiente, nós, com certeza, caminharíamos para uma autodestruição. É óbvio que ainda hoje esse desenvolvimento sustentável é algo bastante polêmico. O planeta vem sendo explorado, seus recursos naturais esgotados, catástrofes naturais e uma série de doenças do trabalho por conta da não efetivação de toda uma legislação protetiva existente, apesar dos esforços de todas as nações do globo em nível internacional, algumas nações mais avessas à ideia de colaboração, o caso dos Estados Unidos da América nesse exato momento com o presidente Donald Trump, que não está tão preocupado com a questão ambiental, e outras nações tentando, envidando seus esforços para que nós não caminhemos para a autodestruição. É algo muito complexo, algo muito difícil,
frear os ímpetos, e a ideia, o desenvolvimento muitas vezes não respeita a sustentabilidade. Não, temos que conseguir aí nessa sociedade de riscos, é o nome que se dá, temos que tentar um equilíbrio, ainda que seja difícil, ainda que seja complexo. Portanto, essa visão utilitarista, ela no âmbito do direito não é diferente, ela vai ganhando críticos cada vez, uma crítica mais consistente, uma crítica incisiva, e aí os países criam em nível internacional, nas suas constituições, na legislação infraconstitucional, são criados mecanismos jurídicos protetivos ao meio ambiente. Então, aquela ideia antropocêntrica, o homem como centro do universo, centro das preocupações, ela deixa de ser uma visão extremamente antropocêntrica, me desculpem, e passa a haver uma preocupação com o meio ambiente naquilo que doutrina especializada chama de uma visão biocêntrica, ok? Não se preocupem com isso, isso é apenas para nós darmos o nosso start na matéria. O meio ambiente do trabalho, antes de falar do meio ambiente do trabalho propriamente dito, nós temos que falar do meio ambiente, o meio ambiente genericamente considerado, o meio ambiente como gênero e a espécie meio ambiente do trabalho. Então vamos lá, aqui para o quadro, né? Então, em um primeiro momento, a evolução humana e a ideia de proteção do meio ambiente. O que nós temos em um primeiro momento? Uma visão econômica do bem ambiental, né? Do meio ambiente. Essa visão é tida como patrimonialista e individualista, ok? A ideia de meio ambiente, os recursos naturais, eles são como acessórios, né? São de minha propriedade, não há uma preocupação, o bem ambiental não é tido como um bem imaterial pertencente à humanidade, às presentes e às futuras gerações, como diz a nossa Constituição no artigo 225. Então não existe uma autonomia do meio ambiente, do ponto de vista jurídico normativo. Num segundo momento, mas ainda atrelado à fase anterior, surge a preocupação de preservar os bens ambientais para assegurar a saúde e a qualidade de vida humana. Mas vejam, ainda não se rompeu com a visão patrimonialista da fase anterior, que foi a visão que predominou por muitos séculos na história da humanidade. Ainda temos uma ideia utilitarista. Eu tenho direitos sobre o bem ambiental, ele deriva da propriedade e eu posso explorar esses bens ambientais sem maiores preocupações. Não é tido como um patrimônio pertencente à humanidade, não um patrimônio, né? Um bem no seu aspecto imaterial. E a terceira fase, no mundo, o marco, não há uma data exata, mas a partir da década de 70, o mundo se debruça, o mundo cria, no mundo inteiro cria-se uma visão de proteção ambiental e aí sim como um bem da humanidade a ser preservado para as futuras gerações, com uma série de limitações no que concerne a exploração do bem ambiental, sendo que no Brasil existe essa lei aqui, pessoal. Para quem gosta de meio ambiente, essa lei é importantíssima. A lei número 6.938 de 81, que é a lei que implementa a Política Nacional do Meio Ambiente. E na Lei 6938 de 81, há uma conceituação jurídica de meio ambiente. E isso é importante para nós que somos juristas, nós que estudamos o direito.
o aspecto legal, positivista, existe sim uma definição do que seja meio ambiente. É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse conceito normativo de meio ambiente, ele é teologicamente biocêntrico. O que é vamos traduzir isso, né? A finalidade social, a finalidade, a interpretação, nós já estudamos a interpretação sistemática e a interpretação teleológica, que é uma interpretação voltada para a preservação do bem comum. A ideia de bem comum, aquela visão comunitarista, uma visão muito própria do direito ambiental, do direito trabalhista, do direito previdenciário, em que o princípio da solidariedade fundamenta as normas jurídicas de direito ambiental e social. Então, a finalidade, a interpretação desse conceito normativo vai ao encontro de um propósito biocêntrico. O que é isso? Permitir abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Veja, não é uma preocupação patrimonialista. E no que concerne a sua essência ontologicamente, temos um propósito ecocêntrico, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica. Nada mais é o conceito normativo do artigo 3º, inciso 1 da Lei nº 6938/81, traz uma preocupação, um objetivo de ordem biocêntrica e de ordem ecocêntrica. Não é mais uma visão antropocêntrica, uma visão com base no direito de propriedade, aquela ideia de que os bens ambientais são infinitos, muito pelo contrário. Se não preservarmos, teremos o fim da espécie humana. Ok? A lei rompe com o aspecto econômico utilitário da proteção do bem ambiental, adota um paradigma ético, implementa uma visão totalitária, holística do meio ambiente, um bem imaterial que merece ser tutelado independentemente do direito de propriedade ou de qualquer outro instituto jurídico, uma tutela autônoma. Estabelece-se pela lei uma norma geral ambiental com um piso mínimo. Então é a lei que traz as normas gerais sobre o meio ambiente. Essa ideia da legislação, lei que foi recepcionada pela Constituição e aderiu à Constituição da República de 1998. Por sinal, o legislador constituinte foi diretamente afetado, estimulado, influenciado pela Lei nº 6938/81, que é uma lei bastante moderna e ousada para a época. Então, o que nós temos? O bem ambiental o bem ambiental é fundamental. As normas acerca da proteção do meio ambiente são dotadas de fundamentalidade, direitos fundamentais, tanto sob o aspecto individual como sob o aspecto coletivo. Há uma política ambiental clara definida nessa lei, cria-se um microsistema de proteção ambiental e a proteção ao meio ambiente caracteriza-se pela transversalidade, a interdisciplinariedade e pela transindividualidade, ou seja, o aspecto de proteção coletiva, um bem coletivo, direito coletivo e não meramente individual. O artigo 225, muito importante, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações. Além disso, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. E também incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E para encerrar essa parte introdutória, o conceito de sustentabilidade do professor Juarez Freitas, em um livrinho chamado, livrão, Sustentabilidade e Direito ao Futuro. Um belo livro, recomendo para aqueles que querem se aprofundar. Princípio constitucional que determina com eficácia direta e imediata a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. Essa conceituação é muito feliz porque ela consegue trazer em poucas linhas as principais características, os princípios de direito ambiental mais importantes e que desenvolvidos até agora, pela doutrina, pela jurisprudência, pelas instituições e organismos internacionais que se debruçam sobre a questão da proteção ao meio ambiente. Quais são os princípios do direito ambiental? Ubiquidade, desenvolvimento sustentado, o poluidor pagador. Do poluidor pagador derivam prevenção, precaução, responsabilidade civil, penal e administrativa, função socioambiental da propriedade privada e o usuário pagador. E também a participação, que exige solidariedade social e participação da sociedade civil, informação e educação ambientais. Então vejam como a temática do direito ambiental é riquíssima, Faço aqui, vamos falar sobre esses princípios com um pouco mais de calma, tá certo? Classificação, espécies, meio ambiente natural ou físico, que é aquele mais conhecido pela população em geral. Meio ambiente artificial, a ideia do patrimônio histórico da humanidade, a ideia dos bens arquitetônicos, os tombamentos que existem de bens arquitetônicos, é o meio ambiente artificial. Temos também o meio ambiente cultural, aquela ideia da cultura do nosso povo, o nosso folclore, os nossos todos os meios pelos quais se propagam a nossa cultura, a cultura que identifica o povo brasileiro, que identifica todos os povos, sem qualquer espécie de preconceito. E ao que nos interessa, o meio ambiente do trabalho. Ok? Sobre o meio ambiente do trabalho, aqui uma definição. Importante dizer que o meio ambiente do trabalho existe. Existe, a Constituição da República expressamente faz menção ao meio ambiente do trabalho. Muito importante. Artigo 200, inciso 8 da Constituição da República. O que é o meio ambiente do trabalho? O local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, trabalho formal e trabalho informal, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da condição que ostentam. Certo? Isso extrai-se, esse conceito, dos artigos 200, inciso 8 e do artigo 7º, inciso 22. Artigo 7º, inciso 22 da Constituição, que diz que é dever do empregador
observar as normas de saúde e segurança trabalhista. Muito importante. Aqui trago uma outra conceituação, uma conceituação que toma de empréstimo o conceito de meio ambiente constante do artigo 3º, inciso 1, da Lei 6938 de 1981, que nós vimos no slide anterior, nos slides anteriores. Então, valendo-se daquela conceituação legal, trabalha-se essa conceituação legal e chega-se ao conceito de meio ambiente do trabalho. O que seria o meio ambiente do trabalho? Seria o conjunto, o sistema de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e psicológica. Isso não está lá no artigo 3º, inciso 1, ok? A ideia de interação psicológica. Afinal, o meio ambiente do trabalho se desenvolve em relações pessoais, interação pessoal, interação psicológica, a saúde mental dos trabalhadores, a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, a questão de um ambiente hostil que pode desencadear doenças modernas, transtornos mentais, que hoje respondem por milhares de afastamentos do trabalho. A nossa sociedade, a sociedade do século XXI, o trabalhador do século XXI está ficando doente, está psicologicamente doente, emocionalmente doente. Cada vez mais doenças depressivas, transtornos mentais acometem aqueles que trabalham por força de condutas discriminatórias, violência, coação no meio ambiente de trabalho. Isso é cada vez mais comum, é a doença do século XXI. Né? Os estudos demonstram em medicina trabalhista, os estudos apontam que em meados desse século será a principal causa de afastamento no trabalho serão os transtornos mentais. Essa evolução se dá, infelizmente, a galope, pessoal. A galope. Ok? Que incidem sobre o homem e sua atividade laboral, esteja ou não submetido ao poder hierárquico de outrem. Não importa se a relação de trabalho é uma relação de emprego, se há parasubordinação, se a subordinação é praticamente inexistente, se o trabalho é autônomo, não importa. Né? Qualquer doença, qualquer mal que decorra do trabalho, independentemente da submissão a poder hierárquico, engloba-se naquilo que temos como meio ambiente do trabalho, um meio ambiente do trabalho hostil que poderá levar à responsabilização dos tomadores de serviço ou dos empregadores, ok? Aqui, o meio ambiente do trabalho é protegido constitucionalmente, conforme diz o artigo 200 da Constituição, e a ideia de prevenção, a ideia de manutenção de um direito fundamental à rigidez do meio ambiente do trabalho, direito fundamental a um ambiente de trabalho seguro e saudável, deve ser reconhecido como um direito humano fundamental. E a globalização deve ser acompanhada de medidas preventivas que garantam a saúde e a segurança de todos no trabalho. Isso, professor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em uma obra aclamadíssima, leitura obrigatória para aqueles que se interessam pelo tema, Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. O professor Sebastião Geraldo, muito feliz, traz aqui o principal mote, a principal conclusão da OIT ao tratar da temática meio ambiente do trabalho, que foi, houve um congresso internacional acerca disso em 2008, ficou conhecido como Declaração de Seul, e a OIT, desde então, uma das suas principais preocupações e esforços é em relação ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Então,
pudemos aqui ter um panorama sobre a questão envolvendo o meio ambiente e a questão envolvendo o meio ambiente de trabalho especificamente. O importante é que tenhamos a exata noção que a Constituição reconhece o meio ambiente do trabalho, diz de um meio ambiente do trabalho e que esse meio ambiente do trabalho tem que ser seguro, tem que ser saudável. Muito importante isso. Demasiadamente importante. Ok? Nós terminamos essa primeira aula, que é uma aula introdutória. Vamos dar seguimento na próxima aula, continuar com a temática meio ambiente do trabalho. PCI Concursos, continue conosco. Até a próxima aula.